Deputado Efraim Filho, a satisfação de recebê-lo aqui no nosso Jornal da Bandeirante. Gente, o deputado Efraim Filho, que é da nova geração de parlamentares, mas com DNA, né? O pai foi senador, Efraim Moraes, mas ele tem a idade aqui dos nossos companheiros Pedro Campos e Rafael Colombo. 38 anos, é isso, né, deputado? Exatamente, bom dia, Zé Paulo, bom dia, Pedro, bom dia, Rafael. De nova geração, 38 anos, mas com a quilometragem bem rodada, tal qual os meninos aí, e mostrando que a nova geração brasileira tem ocupado aí seus espaços, cada um, lógico, na sua área de atuação, seja na comunicação, na política, e procurar tentar construir aí um Brasil novo e melhor, como na nossa luta aqui pelo fim do foro privilegiado, e fica à sua inteira disposição. O deputado é o Rafael, bom dia. Qual é a avaliação do senhor a respeito daquilo que foi aprovado em comissão na Câmara? Hoje de manhã vai ter uma reunião do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. O senhor acha possível chegar a um consenso que atenda a todos os poderes e também à sociedade? E qual seria esse consenso? Acabar com o foro para todo mundo e deixar só com o presidente da República, Câmara, Senado e Supremo? Portanto, desatender a todos, em vez de atender. É por aí, vamos lá. Eu acredito que o que é importante é fazer prevalecer a Constituição Federal, no seu artigo 5º, quando diz que todos são iguais perante a lei. E por isso não há motivos para que as autoridades tenham um tratamento diferenciado para enfrentar a justiça em um foro privilegiado, diferente do cidadão de primeira instância. Há exceção daquilo que diz respeito à institucionalidade dos poderes no país. A própria Constituição, ela diz que os poderes são harmônicos, porém independentes. Então, o presidente de um poder, ele só deve ser julgado pelo presidente de outro poder, mas quem vem abaixo, não. Então, no caso do Supremo, o presidente do Supremo, a presidente no caso, ela terá o foro privilegiado. Os ministros, não. Na Câmara, da mesma forma. O presidente terá, os deputados e senadores, não. E assim por diante. Eu acredito que esse foi o simbolismo da decisão da Câmara dos Deputados a que você se reportou, Rafael. Foi dar um passo adiante, foi sair da inércia, foi responder com uma ação concreta e não com a omissão, como nós vínhamos respondendo. Isso mostra claramente que há um caldo de cultura sendo trabalhado na Câmara dos Deputados para conseguir avançar no combate à impunidade, porque o grande desafio que a sociedade coloca hoje para o Congresso e para a nação brasileira é o combate à corrupção. E a corrupção tem uma irmã gêmea, chamada impunidade. E, infelizmente, o foro privilegiado transmite essa mensagem de blindagem, né, a crimes cometidos por autoridades. O deputado, é o Pedro Campos. Eu queria perguntar para o senhor sobre os limites do foro privilegiado, né? Com esse projeto, com essa mudança aí que está sendo analisada no Congresso Nacional, nós teremos uma restrição, né, do foro privilegiado para algumas funções, mas os parlamentares, os senadores que tiverem o foro privilegiado, eles não terão uma liberdade maior para, por exemplo, as suas manifestações. Qual vai ser a restrição do foro privilegiado pela discussão aí que está posta no Congresso Nacional? Vai exatamente nesse ponto. Aquilo que era para ter sido na origem e acabou sendo desvirtuado ou distorcido. O que era para ser uma exceção acabou virando uma regra. São mais de 50 mil autoridades hoje no Brasil com foro privilegiado. Juízes, promotores, deputados, senadores, tribunais de contas, governadores, deputados estaduais e por aí vai. Então, o limite ele deve ser a garantia da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão, que são atividades inerentes à atividade política. É o uso da tribuna, são as palavras muitas vezes para fazer uma denúncia. Então isso é tarefa muitas vezes da oposição ou do governo e que você tem que preservar sob pena de uma chuva de ações de injúria, difamação, calúnia, ou seja, os crimes típicos da atividade daquela autoridade. Agora, os que acontece hoje é que o foro privilegiado tem também coberto os crimes comuns, né? Lavagem de dinheiro, corrupção, fraude e tantos outros, até agressão à mulher, agressão à esposa, tudo isso virou crime de foro privilegiado, seja no âmbito do judiciário, do executivo ou do legislativo. Então, acho que se a gente conseguir reconstruir essa tese
para fazer valer apenas a preservação da manifestação de vontade e da liberdade de expressão é um bom caminho para impor os limites e balizar a discussão. Agora, na linha desse raciocínio iniciado pelo companheiro Pedro aqui, deputado, nesse ganha-perde aí, os parlamentares, sempre ávidos de benesses e privilégios, na sua maioria, como se devem comportar, na sua opinião, observador abalizado que é? Olha, Zé, eu acho que isso aí ainda é uma visão que precisa ser atualizada. Esse mesmo descrédito e essa mesma desconfiança, que eu compreendo que exista, ela acontecia com a lei da ficha limpa. E todos vocês acompanharam. Muitas vezes se dizia que seria impossível que o Congresso Nacional aprovasse uma lei que punisse de forma mais rigorosa os políticos envolvidos em crimes, inclusive os proibindo de disputar futuras eleições. E nós fizemos. Fizemos porque existe um movimento em sintonia com aquilo que pensa a sociedade, com a vigilância da opinião pública, o acompanhamento da mídia, que faz com que as coisas evoluam e avancem. Eu acho que esse é um avanço que não é um avanço irreversível e que não haverá quem consiga se colocar à frente contra e que não seja atropelado pela força dos fatos que o Brasil todo vivencia atualmente. Acho que esse é um avanço, uma evolução de cidadania que a sociedade brasileira precisa enfrentar e o Congresso Nacional tem que fazer a sua parte. Deputado Efraim Filho, num primeiro momento, o senhor está tratando de acabar com o foro privilegiado só de parlamentares, é isso? Não, para todas as autoridades. Já está envolvendo todas, inclusive comandantes das Forças Armadas, aqueles que têm... No caso das Forças Armadas, ele não é uma questão de foro privilegiado. Eles têm um tribunal próprio, que é o Superior Tribunal Militar. E aí teria de ser uma outra discussão com outros artigos da Constituição Federal. Nessa proposta aí só fica para presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Congresso e presidente do Supremo, é isso? Exatamente. Então, promotores, juízes, conselheiros dos tribunais de contas, deputados estaduais, governadores, prefeitos, os parlamentares do Congresso Nacional, todos hoje que detêm esse foro privilegiado, eles teriam agora os mesmos requisitos do cidadão comum enfrentar a justiça na primeira instância. O senhor cita aí prefeitos, né? Então eu gostaria de esclarecer, porque além do âmbito federal, nós temos também legislações tanto dos estados como dos municípios concedendo essa impunidade, né? Elas o fazem porque a lei nacional, no caso a Constituição Federal, autoriza. Então, pelo princípio da simetria, se para o âmbito federal vale esta regra, para os estados e municípios ela também foi adaptada. E o senhor está proibindo isso, é isso? Exato. A partir do momento que a Constituição Federal retirar a prerrogativa de foro, também cairá em sequência nos estados e nos municípios automaticamente. Então é uma PEC, né? Essa que o senhor está produzindo. É a proposta de emenda à Constituição. E para quando, deputado? Porque agora a reforma da Previdência parece monopolizou a energia na Câmara, né? Ano que vem o senhor acha que vai? A minha perspectiva é que nós precisamos instalar uma comissão de mérito que tem o prazo mínimo de 10 sessões e o prazo máximo de 40 sessões, para após formatado esse texto, ele ir à votação em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Penso eu, e vamos trabalhar para isso, que encerraremos esse ciclo no primeiro semestre de 2018, contando inclusive com a vigilância e o apoio da sociedade, no ano de eleição, aonde a sintonia com o que pensa o cidadão ganha ainda mais relevância. O senhor é um dos cabeças pretas aí do Congresso. A respeito da reforma da Previdência, o que é que o senhor pensa aí? O senhor acha que passa? Olha, está difícil não por conta do conteúdo, mas por conta do impacto eleitoral. Hoje, todo mundo tem consciência de que o nosso atual modelo é insustentável. E se não mudarmos o modelo, o Brasil quebra. Isso é fato e está provado numericamente. Agora, nós temos que ter o timing, né, de poder fazer essas mudanças. No último ano de governo é sempre mais difícil, por conta do impacto eleitoral. Então, a questão da comunicação, de fazer com que a sociedade tenha compreensão
de que, na verdade, essa reforma significa quebra de privilégios, significa que hoje o deputado, o senador, o juiz, o promotor, a elite do serviço público se aposentam com altos salários e quem paga a conta é o pequeno e o humilde. E quando você cria uma regra que é igual para todo mundo, mesmo ela sendo dura, se for igual para todos, isso representa justiça, isso representa igualdade. E eu acredito que é isso que o Brasil precisa, acabar com os privilégios. Se a lei ela for dura, que seja dura para todos, porque vai sobrar aí dinheiro para investir em saúde e educação e a sociedade vai ganhar como um todo. Agora, essa é uma discussão que cada dia que passa, pela proximidade com a eleição, fica mais difícil de conseguir os 308 votos necessários para que possa avançar. Então, tudo leva a crer aí que se essa discussão se arrastar, além do final desse ano 2017, provavelmente ficará para 2019. O Democratas fechou questão ou deixou em aberto? Não temos fechamento de questão. Nós temos orientação, a bancada é livre para votar de acordo com a sua convicção pessoal, já que temos um país com as dimensões continentais como o Brasil tem, e cada região tem a sua realidade, nós vamos ter que saber respeitar isso. Deputado Efraim Filho, obrigado por sua entrevista e até uma próxima, hein? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, o bom diálogo e a condução sempre experiente que vocês fazem, por isso a liderança da audiência. Um abraço, bom dia e boa sorte aí nas próximas notícias que sejam trazendo notícias de vitória dessa luta a favor da sociedade, a favor do combate à corrupção e à impunidade, que é o fim do foro privilegiado. Obrigado.